Não corro mais o risco de não gravar, estamos gravando. Aleluia. Ficamos de pé. Glória a Deus. Mãe Eunice, essa aqui, deixa eu achar ela aqui, ó. Ela bem aqui no meio de Idete. Mãe Eunice, ora para Deus abençoar nas escolas, irmão, por favor, amém. Aleluia. Sim. Amém, Jesus. Nós está baixando aqui para me mostrar ainda a capa do livro. Esse material, irmãos, é tirado do livro Doutrina Bíblica e Vida Cristã. Eu estou com a capa dele aqui para mostrar, mas está abrindo. E eu tentei achar para comprar e não achei. Eu não sei se tem alguma estoque em algum outro lugar, mas no escritório regional não tem. Está tentando abrir aqui, está baixando as mensagens, né? Vai certificar de que está conectado. Muito bem, está tentando conectar. Então, irmãos, o nosso material que está aí com vocês, a irmã Cilei distribuiu as cópias, e eu tenho aqui, ó, a declaração da doutrina milenar. Vamos começar lendo. Vamos começar lendo porque eu quero chamar a sua atenção. Uma das objeções. Os irmãos lembram aqui na introdução, eu quero pegar um pouco mais sobre isso. Aqui diz assim, irmão, ó, aqui ó, diz assim, ó, porque alguns teólogos não aceitam a doutrina milenar como nós aceitamos. Então, mas é importante você saber que não são pessoas irresponsáveis, o nosso livro chama Doutrina Bíblica e Vida Cristã. Eu te disse o motivo pelo qual tem esse nome, né? Deixa eu ver aqui. Está conectando aqui. Deixa eu ver se eu vou desconectar e conectar de novo. Acho que dá mais certo. Aqui, muito bem. Desconectar. Tentando entrar aqui, a gente hoje vive com isso, né? É com isso aqui. Isso aqui mesmo eu vou fechar. Então, irmãos, veja bem o que diz aqui, ó. Eu tenho que conectar. Vamos ver se vai aparecer aqui. Eu dizendo, irmão, que assim, porque algumas pessoas não aceita a doutrina milenar. Então quer dizer que são pessoas sérias, que com a mesma Bíblia que nós temos, as pessoas são estudantes da Bíblia, são homens de oração, de testemunho, que frequentam a igreja, mas lendo a mesma Bíblia que nós temos, chega a conclusão diferente. Nem todo mundo que lê a Bíblia, e estuda mais do que o que eu conheço, que consegue ler a Bíblia lá nos originais, até nos manuscritos que está lá nos museus, chega a conclusão diferente, né? Porque a nossa crença, irmãos, e hoje eu creio, né? Eu estava fazendo as contas, eu entrei no seminário em 77, então tem 45 anos que eu estudo a Bíblia, e estudo assim orientado com professores, né? Não estudante como é que é? Autodidata. Eu não sou autodidata, eu estudo com professores, né? E hoje eu creio, irmãos, nessa doutrina pré-milenial. O que diz a doutrina pré-milenial? Que haverá um milênio, um reino de 1000 anos na terra, literalmente, Jesus aqui, com os judeus aqui, com a igreja glorificada aqui, haverá um governo político de 1000 anos, e vai ser inaugurado por Jesus. Jesus vai descer com a igreja glorificada
e vai inaugurar um período de 1000 anos. Eu creio assim. Eu creio porque com tanto tempo estudando e conhecendo todas as doutrinas e estudando profundamente todas as outras doutrinas, eu me certifiquei para mim que essa é a que eu devo crer nela, né? Então, irmãos, deixa eu ver se já abriu aqui a capa do... Aí eu vou fechar isso, depois eu mostro para vocês. Aí diz assim, irmãos, olha... Então aqui diz o seguinte, irmão. Primeiro, irmãos, eu quero que você leia aqui, vamos ler um dos argumentos contra o que nós cremos, porque tem argumento contra o que nós cremos. Os que interpretam diferente, eles têm que dizer por que você não crê como eu creio. Aí ele abre a Bíblia e me diz, eu não creio como você crê, por isso... por isso. E um dos argumentos é que o único lugar na Bíblia, em toda a Bíblia, o único lugar que tem a palavra milênio é aqui em Apocalipse 20, do versículo 1 até o versículo 7. Só aqui que tem a palavra. Então eles dizem assim, irmãos, irmãos, basear uma doutrina no único texto da Bíblia. Mas o que a gente diz, irmão? O fato de não ter a palavra milênio fora de Apocalipse 20, não quer dizer que a doutrina não exista. Mas aqui, irmãos, vou ler para você ver, presta atenção. Irmão, é importante você gravar isso. O único lugar na Bíblia que tem a palavra, não é que tem a doutrina, vocês vão entender? Não é o único lugar que tem a doutrina. É o único lugar que tem a palavra. Milênio, diz aqui, vai lá, vamos ler de novo então. Vi descer dos céus um anjo, que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente de Satanás, acorrentou por 1000 anos. Aqui, primeira vez fala em 1000 anos na Bíblia. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedir-o de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Segunda vez na Bíblia fala em 1000 anos. Depois disso é necessário que sejam... Vi os tronos dos que se assentavam, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Terceira vez que a Bíblia fala em 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completasse os 1000 anos. É quarta e quinta vez que fala em 1000 anos. Tudo bem. E aqui reinarão com ele durante 1000 anos, que é a quinta ou sexta vez. Depois dos 1000 anos, sétima e última vez que a Bíblia fala em 1000 anos. É só aqui que fala em 1000 anos, né? Então, irmãos, o nosso ensinamento, hoje eu quero pegar um ponto que para mim serve. Acho que a gente alargar a nossa visão serve. Então, primeira coisa, irmãos, nós somos crentes, estudamos a Bíblia, temos na nossa igreja, aqui no Brasil, doutores em Bíblia, já temos vários, e temos uma universidade. A Igreja de Deus nos Estados Unidos tem uma universidade, chama Universidade Lee, em Cleveland, universidade que tem medicina, odontologia e teologia, né? Então, mas então entenda isso, irmãos, é importante eu acho, nós temos a noção de que a nossa visão do futuro não é a mesma, e eu estou falando só de protestantismo, estou falando de catolicismo não. Dentro do protestantismo não há acordo sobre o que seja os 1000 anos. Amém? É importante saber disso, irmão, porque é importante você entender, eu acho, que vivemos num mundo, quantos no planeta Terra, hoje com 8 bilhões e não sei quantos, que interpreta a Bíblia igual nós. É importante, que às vezes a gente tem uma noção de que protestante é tudo igual. Protestante, todos leem a Bíblia e chegam na mesma conclusão. E é importante você saber que não. Você faz parte de um grupo de protestante que se chama evangélico e que se chama pentecostal. Você
é um protestante, evangélico e pentecostal. Todos os cristãos na terra não são protestantes, e nem todos os protestantes são evangélicos, e nem todos os evangélicos são pentecostais. Acho que você se enxergar num mundo múltiplo, e você ter essa noção, para você entender que eu cheguei a essa convicção do pré-milenarismo nesses 45 anos de pastoral, de bacharel, de mestrado. Eu cheguei a essa conclusão, mas nem todos chegam a essa conclusão. Inclusive, irmão, eu queria mostrar uma coisa aqui que eu vi, que eu reservei para você. Deixa eu ver onde é que eu te mostro aqui, ó. Cadê, meu Deus? Acho que eu fechei, será que eu fechei? Irmãos, eu queria ver com vocês, eu quero fazer uma introdução aqui, ó. Irmão, como é que está a questão das religiões no mundo? Ah, irmão, nós cremos, a gente fala, a gente prega. Deixa eu baixar isso aqui. Vou mostrar um gráfico aqui, que ele vai querendo aqui e para. Aqui, aqui ele para. Irmãos, em 2020, há 2 anos atrás, quero que você veja como é que está, né? Aqui vai andando um pouco, mas que ele vai andando, é interessante que ele vai andando, deixa eu ver até onde ele vai para me parar aí. Aqui. Está aqui, tá, olha. Eu sei, eu não posso crescer mais do que isso, gráfico, mas é o seguinte, irmão, hoje, os cristãos, e eu vou mostrar para vocês, cristãos, aqui entra mormon, entra Testemunho de Jeová, entra católico romano, tudo que diz que é de Jesus, 2.400.000 pessoas no plano. Irmãos, o mundo tem 8 bilhões, isso aqui é quase que 25% só. Um quarto, não sei se um quinto, um quarto é mais do que um quinto, né? Um quarto da humanidade, um quarto e um pouquinho só, irmãos, que é cristão. Você divide a humanidade em 4, 3/4 da humanidade se declara que não é cristão. Primeiro vamos entender isso. O mundo inteiro não é cristão. Então a gente nem discute com esses Bíblia e nem milênio, porque não tem como. Agora, dentro desse 1/4 da humanidade, irmão, tem gente para ganhar para Jesus, para Dedéu, não tem? Tem? Aqui em Mambaí, quantos que são, eu não vou falar cristão, porque todo mundo aqui é católico, mas que é evangélico. Uma vez com o meu saudoso pastor Vitoriano, irmão, Vitoriano não conseguia contar isso, você sabe que jeito? O nome de cada crente nessa cidade, sabe o nome de cada crente, daqui da Assembleia, você sabe tudinho. Olha, irmão, vamos ver, irmão, fulano, Beltrano, nós fizemos uma lista, eu falei, meu Jesus, deu mais ou menos isso, 1/4. Mas assim, irmãos, 1/4 que se declara evangélico. Os irmãos sabem que entre se declarar evangélico e ser evangélico não é a mesma coisa. Não sabe disso, sabe? Ou a gente acha que todo mundo na rua que diz eu sou crente é crente. Mas aí, irmão, segunda maior religião é o Islã, e é das que cresce muito ainda. O Islã, irmão, é 1.700.000, quer dizer, dá o quê? Dá um quinto, sei lá, um sexto, é bem menor. Aí vem aqui, hinduísmo, não dá nem 1 milhão, as religiões da Índia, da China, Japão, né? Agnosticismo, puta, tem ela lê direto os artigos do agnóstico, né? Agnóstico, irmãos, ele se diz cristão, mas em geral diz assim, a palavra é a seguinte: ninguém pode entender Deus. Do crente ao ateu, cuidado com esse hino, ninguém explica, cuidado, né? Aí vem meu budismo, religiões da China tradicionais, ó, tem 500 milhões crente. Religião étnica, irmãos, é religião de uma família, de uma raça, de uma tribo, né? Ateus, 136 milhões. Novas religiões, sikhismo, judaísmo, 14 mil.
Então presta atenção, eu quero que para a gente poder entender, irmãos, que dentro do protestantismo, quando se trata de escatologia, presta atenção, não é todo mundo que entende a Bíblia como você entende. Eu acho isso importante. Eu vou tentar passar aqui. Parece que está tentando abrir aqui o código BR, que eu preciso dessa foto mostrar para vocês. Mas não quer ler por quê? Por causa disso aqui, ó. Aí, agora descobri, e à noite, irmãos, esse QR Code aqui, ó, que está aparecendo lá, vai estar pregado aí dos bancos para os irmãos fazerem suas ofertas. Cadê? Uai, não abriu não? Eu quero mostrar a capa do livro. Muito bem, tá entrando. Aí, irmãos, tem uma outra aqui, ó, que eu quero te mostrar. Até aqui. No cristianismo, eu quero te mostrar o cristianismo agora. Todo mundo se diz cristão, quantos que são protestantes? Veja aqui, irmão. Eu quero te mostrar aqui, ó. A população mundial entre 1900, estamos aqui entre 2015 e a projeção para 2050. Então presta atenção aqui, irmão. Ó, os católicos romanos e os protestantes. Veja aqui. Veja aqui, eu quero mostrar principalmente isso. Deixa eu ver se consigo crescer um pouquinho só, não sei como é que você está conseguindo ver isso aí. Vamos ver aqui. Muito bem, cadê? Muito bem. Olha, irmão, em 1900, a população da Terra... eu vou ter que diminuir um pouquinho para caber. Isso. Em 1900, a população da Terra era 1,5 bilhão de pessoas. Hoje... nós estamos aqui em 8 bilhões. Naquele tempo, irmãos, os católicos, em 1900, eram 260 milhões, e os protestantes, 133, a metade. Em 1900, os católicos eram o dobro, e agora aqui, irmão, 2015 para 2025, a população da Terra cresceu 3 vezes, 4 vezes. Os católicos diminuíram, aumentou, é 1 bilhão, tem 1 bilhão, dos que se dizem cristãos, os católicos são 1 bilhão, e provável e meio. Os protestantes são 626, metade. Para cada protestante no mundo tem 2 católicos. Presta atenção nisso, né? Projeção para 2050. Os católicos serão 1 bilhão e 600 mil. Isso dá o que da população mundial de 9 bilhões? Talvez 9 vezes 2, quase 20%. E os evangélicos, protestantes, incluindo o anglicano. O anglicano é o que, irmão? Protestante, não é católico. É a religião oficial da Inglaterra. Aquela princesa Diana, com aquelas prostituição todinha, com os amantes, o príncipe Charles, tudo é protestante na igreja, inclusive, irmão, na igreja anglicana protestante. Foi a primeira igreja que aceitou uma pastora trans. Era homem, era o bispo Ricardo. Arrancou o pigolim, arrancou o topete, tudo. Passou a chamar Ricarda, alguma coisa assim lá no inglês. E voltou para a igreja. A igreja me aceita como pastor, 100% aceita. Nós temos a pastora trans. E é na estatística, eu estou entendendo, nesses 880 milhões de protestantes, tem igreja de teologia gay, quando você chega, não, mas e quem é mais de linha pentecostal, tradicional, família, é bem menor. Então, primeiro, irmãos, como religião no mundo, nós, pentecostais, somos uma minoria. Bota isso na sua cabeça. Porque o fato de a gente viver numa cidade onde 25% do povo
diz que é evangélico, mas uns 25% é desviado, que nós passamos aquele processo do pentecostalismo, onde a porta de saída era maior do que a porta de entrada. Convertia 3, mas excluía 5. Né? Passamos por aqui. Então, primeiro, e dentro dessa minoria, presta atenção, a doutrina do milênio não é aceita por todos, conforme nós cremos. Então, assim, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é assim, que nós, como pré-milenaristas, aí nós temos a Bíblia Thompson. Cadê Gilson? Gil me perguntou, eu tenho Bíblia Thompson, que é aquela Bíblia de comentários. Você tem o texto bíblico e aqui na lateral você tem uma coluna todinha de comentários. É uma Bíblia toda escrita para interpretar os textos, que ele é pré-milenarista. Para interpretar do ponto de vista pré-milenarista a nossa crença do milênio. Vocês estão entendendo? Eu quero levar você a entender isso, irmão. E é importante, irmão, você saber disso, porque pastor Bill Watson, eu quero repetir as coisas que eu ouvi dos meus mestres, né? Isso aqui foi o que eu já vi, posso fechar. Ele diz assim: o homem de um livro só é o perigo. E o livro que ele falava era a Bíblia mesmo, irmão. O homem que só... E ainda mais assim, eu quero dizer para os irmãos, uma pessoa que sobre o milênio só conhece a sua teoria é um perigo. Ou qualquer que seja a sua teoria. Tanto, irmãos, que são chamados de teoria. Tem 3 teorias sobre o milênio. Tem essa nossa, que tem a teoria, eu vou mostrar aqui um por um, depois não vai ter tempo. Então, quando diz que é teoria, quer dizer o quê, irmãos? Que existem outras interpretações desses textos. E é importante você saber disso, irmão. A sua crença sobre o milênio não é consenso. Você deve crer e defender o que você sempre ouviu. E no pentecostalismo, acho que 99% dos pentecostais são de crença pré-milenarista, que Jesus vem estabelecer o milênio na terra. Ok? Compreensão? Dentro do protestantismo, nós pentecostais somos a menor parte do protestantismo. Mas ninguém vai na sua cabeça que o pentecostalismo é a maior religião protestante que a maioria das igrejas, presbiteriana, batista, igreja séria, etc., não são pentecostais. Primeiro, põe isso na cabeça. Dos protestantes, os pentecostais não são maioria. Há mais igreja protestante que não é pentecostal do que pentecostal. Até porque se discute o que é pentecostal. Aí desvirtuaram a coisa. Porque pentecostal significa que crê no batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas na hora que está sendo batizado. Vou fechar isso aqui também. Entendeu, bom? Não quer dizer, eu já expliquei isso aqui para vocês, ó. Não quer dizer que continua falando língua, não. Mas quer dizer que na hora que foi batizado, falou em língua. Mas nem todo mundo que é batizado recebe todos os dons. Língua é um dos dons. E tem gente que é batizado com o Espírito e não recebe o dom de línguas. E nós temos no nosso meio uma tradição que todo mundo que é batizado com o Espírito Santo, e a gente, todos os batizados falam línguas. Isso é um problema. A gente pega e faz o culto de renovação. Não foi batizado com o Espírito Santo, falou em língua no dia, falou, mas não, então vamos orar aqui para Deus renovar. Não batismo com o Espírito Santo não renova. Eu tenho essa coisa, eu tive a experiência de ser, eu era batizado com o Espírito Santo, fui batizado, os irmãos sabem, eu caí da fé, voltei para o pecado, para o vício, para a droga, para a imoralidade, depois eu reconciliei. E aí vem a pergunta, e aí, cadê o batismo com o Espírito Santo? Neste caso do batismo, quando Jesus te perdoa, porque, irmãos, Deus, quando Ele perdoa, Ele não lembra mais. Vocês sabem disso, né? Não adianta eu perguntar, Senhor, aquele pecado que eu te fiz aquele tempo e confessei, onde é que ele está? Deus diz, vixe. Deus não fala vixe, não.
Não lembro. Aí, irmãos, vem o desviado que foi para o pecado, reconcilia. E quando ele reconcilia, começa a normalizar a vida, em determinado momento volta os dons, volta tudo. Então tá. Mas então, irmãos, eu quero que a gente, eu acho importante para mim e para você entender que religiosamente na humanidade, a sua crença pentecostal e sua crença sobre o milênio, nós somos minoria. Que a gente abre a Bíblia e prega como se o que a gente crê é consenso, que católico vê a mesma coisa, todo mundo que lê a Bíblia não está vendo a mesma coisa que nós estamos vendo, não. Amém? Então, irmãos, aqui, ó, o nosso livro, ele diz assim, presta atenção. A palavra milênio vem de quília, ele já disse que a gente, quilo, né? Quilômetro, 1000 metros, quilograma, 1000 gramas, né? Então vem do grego quilia, da latinha mili, e daí por vai. Muito bem. Aí nós temos, irmãos, os amilenaristas, deixa eu ver aqui, e nós temos, irmãos, os pós-milenaristas. Deixa eu te mostrar em gráficos, fica melhor, não fica em gráfico? Em gráfico é melhor. Outra coisa, irmão, nós somos dispensacionalistas. Eu quero me identificar. Para mim é importante, quando eu creio numa coisa, quando você crê assim, você está sendo catalogado aqui, ó. Está sendo catalogado. Interessante pessoa que é contra a filosofia, pastor não tem que entender de filosofia. E quando ele prega, eu falo, amigo, você sabe qual a filosofia que você está pregando? A única diferença é que eu tenho consciência de qual filosofia e outro está pregando e não sabe. Então, irmãos, primeiro aqui, ó, deixa eu te mostrar como é que foi essa evolução. Vamos ver se aqui vai. Tá vendo? Opa! Irmãos, eu não posso, deixa eu ver se eu consigo crescer mais do que isso. Consigo. Como é que fica? Não consigo não, cresce muito e sai fora. Aqui eu consigo mexer, consigo. Olha, irmão, aqui em cima, nesse gráfico, eu quero sumir o meu corpo, arrumar a igreja, os diáconos sumiram com a minha regra. Irmãos, a igreja primitiva, que aqui são os anos, ano 0, ano 100, 200, 300, 400, 500, 500, até o ano 2100. Então, durante os primeiros 300 anos, a igreja primitiva, o que a gente fala de igreja primitiva? A igreja dos apóstolos, onde ainda a igreja recebia doutrina direta dos apóstolos, por escrito, como Paulo. Paulo foi o que mais doutrinou, a gente não sabia nada de doutrina, nada. Jesus não foi pregador doutrinário, Jesus foi ganhador de alma, e como ele, poucos ganharam. Então, irmãos, até o ano aqui, ó, vou mostrar aqui para você, até o ano 300, dá para ver a mãozinha aqui, ó, aqui é pequenininha a mãozinha, cadê ela aqui, ó, mas eu estou tentando aqui, ó, ano 300, parece lá. Então, irmãos, a igreja, durante o primeiro século, segundo século, que tem o seguinte, a gente chama os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Então, aquelas pessoas que viveram com os apóstolos. Você prega essa doutrina, eu vivi com João, eu conheci João, eu dei paz do Senhor para João, eu ouvi João pregando, é a primeira geração. Aí vem, irmão, a outra geração, que conheceu alguém, a diaconisa ficou afetada, depois que as diáconos pegaram meus três, né? Obrigado, senhor. Então, irmãos, eu vou primeiro. Então, irmãos, o apóstolo, vou botar o apóstolo aqui, alguém que viveu com o apóstolo e alguém que viveu com alguém que conheceu o apóstolo. Isso a gente chama dos pais da igreja.
Aí nós temos, e importante é que eles deixaram escritos. Importante é isso do cristianismo, tem muita literatura. E eles atestam que os apóstolos criam e ensinavam na igreja o que nós cremos. Nossa crença é apostólica. Ou seja, vou mostrar os gráficos que haverá um arrebatamento da igreja. Quando a igreja foi arrebatada na terra, passa um período de 7 anos, que é a grande tribulação, com Israel. Depois de 7 anos, Jesus vem com a igreja, desce do céu, joga todo mundo na prisão e inaugura terrenamente, politicamente, um reinado de 1000 anos com Satanás preso. Era isso que os apóstolos criam e a igreja primitiva cria. Depois que nasceu um tal de Agostinho, eu vou mostrar a vocês o problema do tal de Agostinho. Então, irmãos, foi assim que evoluiu. Aí vem aqui, ó. Não sei se você consegue entender bem. Agora aqui, irmãos, Agostinho está aqui, ó, por volta do ano 300. A interpretação alegórica da Bíblia progride para o amilenarismo. Irmão, o que é interpretação alegórica? Algumas coisas estão no alicerce da nossa crença pré-milenarista. Vocês lembram? Eu não vou ficar voltando atrás. Vocês aceitam um gole d'água? Ó, Rony, vamos descer de hoje até o fim de abril. Nós estamos com os climatizadores aqui, viu? Primeira delas, irmão. A gente crê numa série de coisas. É uma cadeia de crenças. Aqui, por exemplo, a interpretação alegórica. Nós cremos na interpretação literal da Bíblia. O que é literal? Você está dizendo que é pedra. Está falando de... Porque, por exemplo, Jesus disse: se vocês se calarem, até as pedras clamarão. E aí? Ai, irmão, essas pedras representam... Eu entendo que é a pedra mesmo. É assim que eu leio a Bíblia. Quando não me exige, irmão, mas pode, mas se um jumento fala. E como é que pedra clama? Eu não sei, né? Terremoto é pedra se mexendo. Tá. Então, bom, primeiro, nós cremos na interpretação literal da Bíblia. Quando a gente, a não ser quando diz, e Jesus contou uma parábola. Aí você sabe que parábola é um ensinamento moral através de símbolos. Alegoria também. A alegoria diz que Sara e Agar, 2 mulheres de verdade, todas 2 tiveram filhos. Sara representa Jerusalém liberta. Paulo diz: liberta dos costumes da lei, das coisas da lei. Agar representa Jerusalém escrava. Alegoria. Mulheres representam. Irmãos, interessante que lembra isso aqui. Na Bíblia, a igreja sempre é representada por mulher. Porque a igreja é fértil. E até onde eu sei, homem nem transgênero não gera útero. Então, a mulher, e mulher fértil, é símbolo da igreja. E Deus fecunda a igreja para e fica os 4 cantos. Muito bem. Alegoria. Aí, irmãos, então nós cremos, pode isso na cabeça, nós lemos a Bíblia, a não ser que o próprio texto indique que é uma metáfora. Por exemplo, Jesus diz na ceia: isto é minha carne. Figura de linguagem se chama metáfora. Nós não cremos, até porque não tem como provar de jeito nenhum, que depois que a gente ora, o pão vira carne. Não tem isso de pão virar carne. Eu oro, você pode levar em qualquer laboratório aí, é pão. Não tem, pode trazer o microscópio aqui, ó. Chama o cientista, bota aqui. Damares, olha aqui nesse pão. Bota no microscópio, o que é isso aí, doutor? É pão. É pão. Mas, irmãos, a não ser quando é claro, a gente lê a Bíblia literalmente. Então nós lemos que 1000 anos é literal. Agora, irmão, presta atenção aqui, ó. A interpretação alegórica é complicada. Isso quer dizer aquilo. Até é complicado, irmão, porque se cada crente que lê na Bíblia Paulo
pedra. Ah, irmão, essas pedras, aí cada um pode entender, vira uma salada, irmão. Agora, irmão, presta atenção. Os irmãos viram, irmãos, quem é maior, o catolicismo ou o protestantismo? Para cada um crente tem quantos católicos? Então presta atenção, que a partir daqui, ó, de Agostinho, não se crê mais no milênio da Terra. A interpretação, eu vou mostrar depois com mais detalhes, alegórica, a milenarista, entende que reina este tempo que Jesus está reinando na igreja, desde que ele ressuscitou, já está reinando. Então, de saída, irmãos, a nossa teoria apostólica do pré-milenarismo não é a maior crença cristã na Terra. Só pelo catolicismo, a nossa crença é menor. E aí, irmãos, aí você vai dentro do protestantismo, nem todos os protestantes. Então, irmão, nós cremos uma crença miúda dentro da humanidade, dentro do cristianismo, está entendendo isso, irmão? Então, muitas igrejas históricas, o que é a igreja histórica? Eles surgiram logo depois da reforma, presbiterianos principalmente, batistas, luteranos, calvinistas em geral, não creem em milênio na Terra, não. Eu estou te mostrando com dados a sua crença. Quando você vai pregar para um católico, aí você fala de milênio, você está falando abóbora, está falando calabresa. Entenda isso, a sua crença. Tá certo? Está entendendo, Débora, o que eu estou falando? Entende, meu, quando você fala da sua crença, você está falando uma coisa que uma minoria crê nisso. E eles também têm Bíblia, e têm doutores, e têm exegetas, e estudando a mesma Bíblia que nós, chegam a concluir. É preciso você se localizar. Aí vem aqui, irmão, eu vou mostrar de novo, né? Aqui, aí durante a Idade das Trevas, aconteceu. A Igreja Católica diz: o milênio é o tal do venha a nós o teu reino. Tem uma meia dúzia de crente, lendo a oração do Pai Nosso que está no céu, santificado teu nome, seja feita a tua vontade, venha a nós. Não é que tem esse nós, que nem na Bíblia Católica tem. Quando diz venha a nós, está dizendo não é que não tem nenhum reino para vir na terra. O reino que vem é a nós, vou mostrar isso aqui. Aí, irmãos, essa doutrina, quem não confessar a crença, a doutrina e os dogmas católicos são reprimidos. Então, irmãos, a Idade das Trevas, que vai do ano 500 até o ano 1000, vocês sabem disso, né? Esse rótulo, Idade das Trevas, é importante lembrar disso. São os 1000 anos, é o milênio, que a Igreja Católica Apostólica Romana reinou soberana sobre a Europa, inclusive porque quem discordasse morria. E foi obrigado a jogar fora essa ideia de reino político. Só é aceita a interpretação da Igreja Católica. Apenas alguns sacerdotes têm acesso à Bíblia, não era todo padre que tinha acesso à Bíblia. Lutero tinha, porque Lutero era agostiniano. Lembra dos franciscanos? Se você quiser entender como é que funcionava bem, veja, eu consegui por seriado no Netflix, O Nome da Rosa. Tem um filme que tem um seriado, como é que funcionava. Franciscanos que faziam voto de pobreza, andavam com aquela roupa só com uma cordinha, uma rádio que tinha 3 nomes, e outros que tinha 5 nomes. Isso é verdade. Eu denunciava a riqueza de Roma, e falava do palácio de São Pedro, onde o Papa mora, o bordel do Papa. Perseguido, etc. Então, aí aqui, irmãos, ó. 1500, a reforma começa, 1400 e pouco.
O que acontece? Aí surge um grupo protestante chamado puritanos. Estude os puritanos. Puritanos era tipo metodista aqui tem método. Você jejua tantos dias por semana. Não tem escolha se você quer jejuar, se você não quer jejuar. Você ora como tantas vezes por dia. Você tem que ler a Bíblia tantas horas todo dia. Eles se dedicavam a isso. Esses puritanos, irmãos, não é exatamente uma denominação. Não é luterano. Tinha em todos os movimentos. Tinha dos calvinistas, tinha dos luteranos. Então, os puritanos. Eles se dedicavam principalmente com a Bíblia. Deixa eu tornar a lembrar para você algumas coisas que não podem, vou falar no microfone aqui, senão depois não sai. Não podem ser esquecidas, irmão. Durante a Idade das Trevas, os 1000 anos que o catolicismo romano dominou a Europa, 90% do povo era analfabeto. A idade média de uma pessoa era 35 anos. A pobreza, a fome, a doença, falta de saneamento básico era horrível. Por quê? Nos 365 dias do ano, havia 160 dias santos, onde era pecado trabalhar. Como é que você vive? Quem é o trabalhador aqui que vive com isso? Metade do ano não pode. Por isso que você veja, tem um livro do sociólogo, A Ética Cristã Protestante e o Capitalismo. O protestantismo é o contrário. Aqui no protestantismo a gente condena quem não trabalha. Quem não trabalhar faz o quê? Não, é fácil resolver o problema do preguiçoso. Não trabalhou? Não come, pronto. Né? Então, irmãos, mudou. Aí a reforma, deixa eu lembrar isso aqui. Quem fez magistério, curso de educação sabe disso. As escolas públicas de alfabetização é uma invenção do protestantismo. Que você tinha que dizer para o povo, está escrito na Bíblia. E o povo dizia, e aí que eu não sei ler? Então as escolas públicas que virou no mundo inteiro, até direito humano, no Brasil, na Constituição, a educação, etc., foi começada na Alemanha de Lutero, com a finalidade de poder. Aí Deus é tão bom que nessa época Gutenberg inventa a imprensa. Gutenberg devia, aí pode produzir Bíblia em massa, tem, para dar para o povo fazer. Irmãos, o padre diz assim, ele fala, vai lá na Bíblia e vê o que a Bíblia diz. Aí o povo, é verdade, a Bíblia diz diferente, né, irmãos? Então, vieram aqui o povo lendo, aí um tal de Darwin, fazendo a leitura literal dos puritanos da Bíblia, chegou a uma conclusão. Esse milênio que a Bíblia ensina não é o que a Igreja Católica está ensinando, não. Esse milênio é literal. Aí, irmãos, vem o renascimento de Israel, 1940 e pouco. Quando foi? Pode uma nação nascer um dia? Pergunta Deus da boca do profeta. Nasceu. Os irmãos, vejam que interessante se a gente acreditasse em coincidência, né? Nesse mesmo tempo aqui, irmão, Israel renasce. Lá nas cavernas do Mar Morto, onde viveu uma comunidade chamada Qumran, os essênios, um menino andando naquelas cavernas, a ovelha sumiu, ele joga uma pedra, vê se a ovelha está dentro da caverna, assim, foi lá ver um balde de barro. Ele abriu, estava lacrado uns rolos de couro. Aí ele foi lá na rua do sapateiro. Eu estava vendo lá no Pelourinho, tem a rua do sapateiro. Meu tênis rasgou, eu fui lá, tem a rua, só tem sapateiro. Foi vender o couro do sapateiro. O sapateiro quer comprar couro, fazer, né? Aí o sapateiro sabia ler, mas peraí, isso aqui é um escrito. Foi levar lá para o pessoal, moço, isso são cópias dos profetas, voltaram lá.
Acharam, irmão, escritos entre 300 e 200 anos antes de Cristo, cópias, trechos, não inteiro, de Isaías, de outro. O que veio responder, irmãos, uma pergunta, uma acusação que se fazia, que a Bíblia não permaneceu a mesma. Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo, Daniel escreveu aí 500, 400 anos antes de Cristo. Os irmãos sabem que em literatura tem aquela frase: quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, provável, deixa eu diminuir isso aqui, provável que e não tinha gráfica, irmãos, uma cópia daquela, dentro de poucos anos estava estragada, tinha que fazer outra cópia, tinha os copistas que viviam disso. Agora eles descobriram um sistema de colocar em vaso de barro, tampar, botar o manuscrito dentro e tampar com couro, e enterrar, que dava às cópias uma vida maior. Aí surgiu a pergunta, então vamos ver. Será que a Bíblia que nós estamos lendo aqui em 1948, o que Isaías escreveu há 700 anos atrás, juntando tudo, dá o quê? 2000 e tantos anos? Mudou, não mudou? Resultado, irmão. Irmão, isso é interessante, eu vou falar para você. Coincide com o renascimento de Israel. Resultado que se viu para nós: a Bíblia que nós temos hoje é exatamente o que Isaías escreveu há 2.700 anos atrás. Chama dupla-ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é sábio, que inspirou o escrito, também milagrosamente fez a preservação. Nós temos problema de versões: Nova Almeida, Nova Versão Internacional, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Atualizada, Nova Tradução Linguagem de Hoje. Aí, irmão, pode ser que alguma palavra da língua original, cada versão traduz, mas o original está intacto, né? Aí, irmãos, então vem aqui, ó, 1970, tem uma série chamada Deixados para Trás, que é sobre arrebatamento, é ficção sobre arrebatamento, não é que é deixado para trás aquele menininho que o povo esquece, os bandidos vão entrar na casa e ele mata todo mundo. É uma série, tem várias séries hoje, filmes e seriados sobre arrebatamento, então virou coisa popular, né? Agora, irmãos, veja aqui, vou passar de outro gráfico, porque é o seguinte, irmão, é interessante aqui, ó. Esse aqui nem que eu estou lendo? Lá mais, esse aqui pode fechar. Esse aqui. Botando aqui, explicando, ó, né? Dividindo. Eu tenho que saber disso, irmão. Isso que você crê vem de onde? Quando é que a igreja já perdeu? Presta atenção, irmão. Primeiro e segundo século, a teoria, a igreja era liberal. A interpretação alegórica das escrituras cresce. No terceiro século, Agostinho, vem a teoria amilenarista, obrigatória. No quarto século, até na reforma de 1517, nenhuma teoria é admitida. De 1600 a 1700, depois da reforma, os puritanos rodam a lei, como na igreja primitiva, igreja apostólica, nossa crença é apostólica, que é literal. Vem o Darby, isso foi a teoria pré-tribulacional e pré-milenial, duas coisas. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e Jesus vem, é Jesus quem vai estabelecer o direito, né? Aí temos os livros populares, o final do grande planeta Terra, a série Deixados para Trás, filmes que popularizaram a crença, esta mesma crença. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui mais. Agora, irmãos, tem a questão das dispensações. Isso é para nós chegarmos aqui. Mas como é que nós, pentecostais, somos uma minoria e defendemos uma teoria
baseado em quê? Primeiro, leitura literal. Segundo, que Deus trabalha com dispensações. O que é dispensação? É um período de tempo no qual Deus estabelece normas pelas quais Ele se relaciona com as pessoas. Nós temos aqui, na criação e antes da queda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dispensações. Tem uma, nem isso a gente confere. Tem uns que dizem que são 6, mas é o seguinte: Adão, antes da queda, ele foi provado por Deus com base na inocência. Sabe aquela coisa de discernir o bem e o mal? Adão não relacionava com bem e mal. Não tinha bem, não tinha mal, só tinha Deus e ele. Aí, irmão, vem a queda. Entra a dispensação da consciência. Depois que peca, já que você quer assim, vamos relacionar com base no bem e no mal. Sua consciência vai escolher agora. O que é que você quer? Né? Aí, irmãos, resultou em quê? No dilúvio não deu certo. O homem ser guiado pela sua própria consciência só leva para o abismo. Tem uma palavra para nos guiar. Espírito Santo. A minha consciência, cuidado com a sua consciência, viu? Aí, irmãos, vem o dilúvio. Depois do dilúvio, entre o dilúvio e Abraão, vem o governo humano. Vamos deixar os homens se governarem, formarem cidades. Resultou o quê, irmãos? Em Babel. O que é Babel? É uma afronta ao que Deus disse aqui ao primeiro casal: reproduzam-se e encham a terra. Em Babel fazem uma torre e dizem: ei, não é unir todo mundo aqui, ó, não é para ninguém espalhar não. Você ler lá o texto, você vai ver. Reunir para que a gente, diz lá literalmente, para que a gente não se espalhe pela terra. Deus dizia para espalhar. Mas isso aqui também é uma analogia da igreja. A igreja foi dito: ide até onde? Todo mundo. Irmãos, em Jerusalém do Pentecostes, que foi no ano 30, durante uns 15 anos, a igreja não saiu de Jerusalém. Aí Deus levanta o perseguidor, salva, mete o pé, corta, arranca cabelo, chuta, faz o que for, e os crentes, fugindo da perseguição, foram para o mundo. Essa é a analogia, né? Aí, irmãos, aí vem os patriarcas, a promessa de Deus aos patriarcas. Quem são os patriarcas, irmãos? Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos de Israel. Ali, irmãos, são da promessa: Abraão, eu vou te dar essa terra. Abraão, de ti virá uma semente abençoada. As promessas que passam para Isaac, por isso que é chamado Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí eles têm as 12 tribos, irmãos, que vão parar no Egito. Aí vem o Êxodo, e Deus, através de Moisés, cria a dispensação da lei. Lembra que Jesus falava a lei e os profetas? E eu queria lembrar uma coisa interessante, preparando o estudo de terça-feira, o estudo da Bíblia Sagrada. A gente hoje não tem de lei, devido à lei brasileira, que dá oportunidade, cada juiz interpreta a nossa Constituição de um jeito, que lei é uma coisa acadêmica, conhecer, para refutar. Não, lei, como é que relaciona pela lei? Lei é um mandamento para ser obedecido. Lei não é uma coisa para a gente filosofar. Lei é uma ordem para ser cumprida. Pronto. Aí nós temos no Novo Testamento o batismo, no caso da igreja, o batismo, a ceia e o lava-pé. Fora do Brasil, que é católico, eles chamam isso de sacramento. Sacramento. Batismo,
sacramento da ceia e alguns têm sacramento do lava-pé. Sacramento lá nos Estados Unidos dá problema, aqui dá. Porque sacramento é um termo que o catolicismo romano usa para dizer que aquele objeto tem o poder de te santificar. De uma outra linha que eu prefiro, essa outra linha, eu prefiro a palavra ordenança. Batismo é ordenança. Ceia é ordenança. No nosso caso, lava-pé, o que é ordenança, irmão? É um mandamento. Para você filosofar? Não, para você cumprir. Então, irmãos, aqui vem. E foi com Israel. O que acontece? No Pentecostes nasceu a igreja. A igreja não nasceu no Calvário. A igreja nasceu no Pentecostes. A ideia, a comparação, é como que a igreja não é uma criação de Deus. Ela não existia antes e daqui a pouco ela vai deixar de existir de novo. A comparação é que Adão, feito de barro, sem vida. O que Deus faz nas narinas de Adão? Vou fazer aqui para sair aqui na gravação. Ó. Soprou? E Adão passou a ser. Então, irmãos, no Calvário, comparando a igreja com Adão, foi criada a igreja, ela está sem vida, está prontinha. No Pentecostes, o que o Espírito Santo faz? A igreja levanta. Mas acontece, irmãos, que na nossa leitura, presta atenção, irmão, você que crê na vida de Cristo, está estabelecido dentro. Primeiro, você faz uma leitura literal da Bíblia. Segundo, você crê nas dispensações. Porque o milênio é uma dispensação. É a dispensação do reino. É o que acontece, ó. Quando entra a igreja, o relacionamento de Deus com Israel para. Deus agora relaciona com a igreja. Judeu que quiser ter relacionamento com Deus hoje tem que vir à igreja. Mas profecias não se cumpriram. E são profecias para Israel na terra. Então, irmãos, entendemos aqui, ó, a igreja. Aí vem o arrebatamento. Outra coisa, irmão, você tem que saber disso. Os pentecostais que creem no arrebatamento, nem todos creem igual. Você tem que entender isso. A gente, com a nossa crença, ela só vai diminuindo. Nós somos uma minoria. Tem alguns pentecostais que creem como nós, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Mas tem homens sérios, não é vagabundo. Homens sérios, que oram, que estudam e que leem a Bíblia, que entendem que a igreja vai até na metade da tribulação. Aqueles primeiros, porque tem tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio, onde o mundo é enganado, o judeu é enganado, que aquele governo é de paz. 3 anos e meio, quando ele tirar a pele de lobo, de ovelha, e vossos dentes de lobo. Presta atenção nisso também. E mesmo na igreja de Deus eu conheço doutores, não vou dizer nome para não complicar, igreja de Deus, que acha algum sentido nessa ideia de que a igreja vai entrar na tribulação e vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Só para você entender. Mas a doutrina oficial da igreja de Deus, está ali na declaração de fé, é que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Vocês entenderam? E outros pentecostais igual a nós, que a igreja é arrebatada antes da grande. Então, durante 3 anos e meio da profecia, dos 7 anos de Daniel para Israel, a igreja vai entrar 3 anos, a igreja vai conviver com o anticristo. 3 anos e meio. Bom, então, irmãos, aqui, ó, isso aqui é a dispensação, né? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Eu só fiz um foco aqui, irmãos, ó. Israel pela lei, depois que a igreja foi arrebatada,
Lá na tribulação, Deus volta a lidar com Israel. Que é o seguinte também, irmão, 10:05, que pena. Não falei 10% do que eu queria falar. É esse outro aqui, irmão, deixa eu ver. Se tem outro aqui, só tem esse. Tá. Hã? Muito bem, ótimo, Silei, muito bom mesmo, Silei. Irmãos, existe, muito bom, Silei. Até a gente tem aqui nesses estudos, existem crenças que para ser salvo, se eu não crer desse jeito, eu estou fora. Quem crê em Jesus Cristo, crê. Quem crer e for batizado, crer, irmão. É crer no sacrifício de Jesus a meu favor. Mas aí quando as pessoas vão interpretar o que é o sacrifício de Jesus, tem várias interpretações. De que maneira Jesus salvou o mundo pela sua morte na cruz? E quem é que é salvo? Os arminianos dizem que quem decidir receber Jesus é a pessoa que decide, querendo. Os calvinistas dizem que não, Deus já tem marcado as pessoas que Ele vai salvar. E tem os universalistas que dizem a humanidade inteira está salva. Então, se eu creio que a humanidade inteira está salva, eu sou salvo? E daí, entenderam, irmãos? Mas aí tem algumas crenças que são necessárias. O milênio, se eu for pré-milenarista, amilenarista, pós-milenarista, o reino de Deus vai ser na terra ou vai ser no céu, que é o problema da testemunha de Jeová. Irmãos, isso para mim, a minha resposta é o seguinte, irmão: se na eternidade Jesus estiver no inferno, eu quero estar lá. O meu negócio para mim tanto faz, se é na terra, se é no céu. Eu quero saber se é com Jesus. Então isso aí não faz diferença. Não faz. Então a gente tem que discernir entre crenças necessárias e crenças que pode causar polêmica, mas no fim das contas qualquer uma que eu creio não interfere em nada na minha salvação. Agora interfere, irmãos, na crença da igreja, na sua vivência cristã. Você que é consciente de que você está em missão, você como igreja, você está em missão. E a gente chegou, irmãos, nessa conclusão, como Jesus, que o crente ele está em missão 24 horas. Não põe na sua cabeça, eu vou ter um tempo, eu vou separar um sábado, uma sexta, uma noite para falar de Jesus, porque não é assim que acontece. As ocasiões prega a tempo e fora de tempo. As ocasiões dificilmente, irmãos, aqui ainda mais Mambaí que é desse tamanhozinho, acontece, eu vou pegar essa rua aqui e bater de porta em porta. Nos relacionamentos interioranos, que a gente é roça, né? Não sabia de roça. São muito intensos. Essas oportunidades acontecem no dia a dia. Um amigo descrente, uma amiga descrente, sabe que você é crente. Ô irmão, eu estou com dificuldade. Eu fiquei sabendo, vou falar aqui, a pessoa não vai achar ruim. Damares, onde é que você compra essas roupas crentes? Porque agora na igreja católica está obrigando quem vai lá na missa, etc., mulher de saia no joelho. Homem solteiro. É uma oportunidade, aí é uma oportunidade de inserir, né? O livro de evangelismo, inclusive, diz assim, tem que ter sabedoria. Que é uma pergunta que se faz quando é evangelista: você está pronto para morrer? Por quê? Porque aí tem o barbeiro com a navalha na mão. O homem está lá deitado, pescoço esticadinho, o cara bota a navalha e diz: você está pronto para morrer? Mas peraí, viu? Pregar tempo pode dizer, mas cuidado, tem que ter a sabedoria. Então, irmãos, estar em missão significa você estar alerta. Jesus pregava para a samaritana meio-dia pegando água na cacimba. Jesus pregou para o cego Bartimeu andando na rua e o Bartimeu pedindo esmola. Então, irmãos, estar em missão, Jesus
curou os leprosos no meio do deserto, o leproso não podia viver no meio de gente. Jesus, vou te curar aqui agora, no meio do nada. Então, estar em missão hoje é diferente de ter um dia para evangelizar. Estar em missão seria você ter sempre folheto, alguma coisa perto. E diante da ocasião, vocês vão entendendo o que eu estou falando? É quando você está 24 horas em missão, aí surge a ocasião, é o que Paulo diz, Timóteo, há tempo e fora de tempo. Há tempo é aqui da igreja. Por isso nós temos que ser espelho, né, pastor? Ser luz do mundo, nós estamos aí em missão. Qualquer lugar em missão. Primeiro, Cirlei, vou entrar nesse assunto. Vou botar a Cirlei aqui para você ver. A Cirlei é uma bênção, ela faz umas perguntas que dá 3 meses de escola dominical. Vou achar a Cirlei aqui. Aqui, cadê ela? Aqui, ela aqui, ó. Essa aqui é a Cirlei. Cirlei, espelho para o mundo. Primeiro de tudo, quem tem que ser espelho é a igreja. Agora, a igreja é formada de crentes. Primeiro, irmãos, é o que o Paulo diz no texto da ceia, que a gente vai ter sábado agora, etc. Se entre vocês existe contenda, se entre vocês existe divisão, se no próprio dia da ceia os ricos e os pobres são tratados de modo diferente, quem é rico come até vomitar e bebe até ficar porre, e quem é pobre vai embora, não ganhou nem um pedacinho de pão, nem uma tasquinha de vinho sobrou para ele. Irmãos, a questão da Trindade de novo. Nossa imagem é a imagem da Trindade, é nossa, não é minha, é nossa. Façamos nós, o casal humano, não foi o homem nem o macho, façamos o ser humano, o casal humano, nossa imagem, criou macho e fêmea. Deus se reflete, nós refletimos, Deus se lê, presta atenção nisso. Primeiro de tudo, onde Deus fala assim, tem que ser espelho. Primeiro lugar onde tem que ser espelho é na família. Não tem esse negócio de que na família mete o rolo de maçar pão na cabeça do marido, o marido chama de tudo quanto é nome feio, mas aí ora e sai. Não, primeiro de tudo, a imagem de Deus é relacional. Aí, Cirlei, olha, o pastor Cornélio Castelo, sempre eu gravei essa frase pequena. Sempre que você vê uma pessoa, veja a família dela. Eu tenho essa mania. Eu vejo Antônio, aí na minha imaginação eu vejo Marilene, Carol e Ione. Eu vejo os 4. Então, Cirlei, essa questão de ser espelho, irmãos, o pentecostalismo interpreta uma coisa errada. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Coisa individual. Eu com Deus. Para essa decisão é. Agora, Pedro disse assim, marido, atenção, Cirlei, trate a sua esposa devidamente, que ela não é homem igual a você. Caso contrário, o que acontece com suas orações? O que Deus disse a Pedro? Estou interrompido. Então, Cirlei, primeiro a gente é a imagem e semelhança de Deus, presta atenção nisso. Antes de eu, pessoa física everável, sair na rua igual um espelho refletindo o sol do meio-dia, esse sol tem que estar refletindo no meu relacionamento para quem é casado. Então, por isso que os apóstolos disseram, é melhor ficar solteiro, né, Jesus? É mesmo. Na família. E aí, lembra, irmão, que o Senhor disse imediatamente a Adão e Eva, façamos, não é o homem e o macho, façamos o ser humano, a nossa imagem e semelhança, e criou o ser humano macho e fêmea, e disse, tenha um filho. 3. Casal e mais um. 3. Por isso, irmão, que a gente discute. Família gay serve. 2 mulheres tendo filho é uma família, nós concordamos com isso? 2 homens adotam um filho, são 3. É família, nós concordamos com isso? Não. Aí, Cirlei, presta atenção. Antes de eu
Indivíduo, está entendendo o que eu estou falando, Silene? Antes de eu ser um espelho, primeiro minha família tem que ser. Aí vem a igreja. A igreja, a coinonia dos irmãos, a comunhão dos irmãos, o cuidado dos irmãos. Na igreja não pode ter ninguém passando fome. Por quê? Como é que funciona? Porque se tiver, os irmãos têm que socorrer. Não quer dizer que nenhum de nós, irmão, não está correndo risco de acontecer várias. Eu não acredito muito em imprevisto, tanto que eu tenho seguro de carro. Se eu acreditasse em imprevisto, eu estava lascado. Para mim, acidente de carro não é imprevisto, é previsível. Aí eu faço logo o seguro. Né? Você vai morrer. Ah, irmão, morrer é imprevisto, irmão? Morrer é imprevisto? Nunca! Imprevisto é aquele profeta que morreu, deixou a mulher com a renca de filho e um monte de conta para pagar. Se não é o profeta ir lá multiplicar, se eu sei que vou morrer qualquer hora, irmão, como é que eu não deixo as contas pagas? Vou morrer, a mulher se vira, ela se vira mesmo. 2 meses ela acha um. Até pelas contas para pagar. Então, irmão, antes de eu, Everardo, ser esse, eu tenho que ser espelho em casa, e depois a igreja tem que ser espelho para o mundo. A igreja. Agora, irmão, na igreja tem gente de bom testemunho, tem gente de mau testemunho. Aí nesse caso nós não estamos falando dos indivíduos que compõem a igreja, nós estamos falando da igreja como um corpo social. Como um corpo social. A igreja cuida dos seus, porque a igreja é família, família de Deus, família da fé. Aí, irmãos, Paulo diz no texto da ceia, passei um minuto, vou terminar. Primeiro terminar Pentecostal, é 3, né? Paulo diz lá em Coríntios 11 que as reuniões de vocês mais faz mal do que bem. E eu peguei do pastor lá da igreja, entrevistando, saí tão bem da sua igreja. Igreja faz bem para a pessoa. Paulo diz, não, nem toda igreja faz bem, não. Se entre vocês existe contenda, vocês estão querendo arrancar pedaços uns dos outros. Quando vocês se reúnem, quem vem para esse culto sai pior do que entrou. Aí, Sirlei, quero terminar com isso. Antes de eu, indivíduo, Everardo, ser espelho, Sirlei, pessoa pessoal, ser espelho, primeira pergunta, como é que está vivendo com Gil? Primeira pergunta. Jesus disse, você chega no altar para entregar a sua oferta, e aí você lembra que seu irmão tem alguma coisa contra você, o que você tem que fazer? Põe a oferta lá no chão, vai lá, reconcilia com teu irmão. Então, Sirlei, segunda pergunta importante. Primeiro, como é que você está na família? Depois, como é que você está na igreja? Temos problemas, tem uma congregação nossa lá na África, e uma das membros fala mal do dirigente, fala mal dos irmãos, tudinho. Isso aqui é uma bagunça, isso aqui quem manda aqui é fulano, e xinga todo mundo. O dirigente fez certo, falou para ela, irmã, procura outra igreja, aqui eu não presto, os irmãos não prestam, procura outra, sai daqui. Por quê, irmãos? Porque fere. Aí essa pessoa, geralmente, viu, Carlos? Lá na fila do correio, lá na fila da lotérica, porque na minha igreja, aquele pastor é um vagabundo, aqueles irmãos que cantam na frente é tudo adulto, na fila do correio. Que imagem que o mundo vai fazer da igreja? É espelho, mas está cheio de barro. Então, Sirlei, Deus criou o ser humano para relacionar e transmitir Deus através. Eu estava vendo isso aqui, irmãos, a criança quando nasce, quem aqui já deu, as irmãs, tudo aqui já deu a luz? Todo mundo, quem já deu a luz aqui, irmão? Não, os homens não, porque o homem não dá luz, né? Irmão, quando o seu bebê nasceu, o que eles fizeram? Levaram para um quarto? É a coisa imediata que faz. Qual foi que eles fizeram para o seu? Deu para você, com roupa, não foi? Puseram a roupinha no neném, você fez com roupa.
Foi não, irmão, foi com roupa não. Acabou de parir, o menino está cheio de meleca, tu entendeu? Dá lá. E de preferência, a mãe pega e põe em contato com o quê? Com a pele. Com a pele. Quem não deu luz aqui não sabe, mas já viu. Eu já vi, já assisti parto cesariano, não quero assistir mais nunca. Irmão, o ser humano é para ter contato. Começa quando nasce, pega ali, já pega o bichinho peladinho, dá uma limpadinha, mas está todo melequento. Aí a mãe já pega aqui e ele já nasce com a boca aberta procurando peito, né? Nasce procurando. Mete o peito na boca dele, bota ele enquanto com a pele. Irmão, isso é relação. Quer dizer o seguinte, irmão. Cirlei, terminando, Cirlei. Quase nada a gente é representativo individualmente. Aí eu só aceito individualmente como espelho mediante a minha convivência familiar e como igreja, mediante a convivência da minha igreja. E a ceia pergunta muito isso. Aí, minha família está brilhando. Jesus disse assim, não se pode acender o alqueire, a lamparina, a lâmpada de emergência e colocar debaixo. Jesus disse que a igreja é como uma cidade edificada sobre um monte, de longe. E Jesus falava de Jerusalém, irmão, que tinha o templo, no templo de Salomão, tudo de ouro, de sol batido, aquele trem, aquele riso recendia, cintilava. Então a igreja, ela tem que brilhar. Vocês são a luz. Vocês são a luz, não é eu. Eu individualmente não sou nada. Agora, igreja, eu sou luz e sou sal. A igreja é que é luz. É a igreja que é sal. A igreja sendo luz e sal, aí eu, como membro da igreja, sou luz e sal. Por isso, irmãos, que não existe essa ideia que a pandemia trouxe. Eu vou ser crente, produção independente, sozinho. Sou crente, mas não preciso de igreja. Estou melhor do que os que estão indo na igreja. Não existe, para eu ser espelho individual, eu tenho que ser espelho na coletividade. Aí vem primeiro a família, depois a igreja. E Paulo fala bom testemunho dos de dentro e dos de fora. E o mundo aí fora também tem que não ter. Irmão, calúnia tem. Estamos lendo aqui na oração das 6 horas, segunda, quarta e sexta, quero te convidar, 18 horas. Oração aqui debaixo das árvores. Nós estamos lendo que na morte de Estevão compraram falsas testemunhas para dizer que tinha ouvido Estevão falar não sei o que, que ele nunca falou. Então, irmão, sujeito à calúnia eu estou. Já fui caluniado algumas vezes, você está. Mas calúnia é uma coisa e a acusação ser verdadeira é outra. Viu, Zulei? Todo mundo aí fala bem de mim, até aqui na igreja o Lucas disse que acha que eu sou doido. Você imagina lá fora, o que eu não invento? Agora calúnia, mais, né? É igual, irmãos, lá em Poço tivemos um problema, um pastor que já foi embora, disseram que ele estava usando a igreja para vender droga, lá era boca de fumo. E foi um crente que soltou essa história lá. O pastor deixou, irmão, eu falei para ele depois que correu na cidade, falei, irmãos, imediato o senhor tinha que ir na delegacia, imediato, e falar para a pessoa provar isso, judicialmente, processar. Passou, quando eu fui saber vários meses, falei, irmãos, agora se for atrás de quem fala disso, vai encher 5 ônibus, que é calúnia, mas como é que você vai fazer com uma situação dessa agora? E foram embora e por fim parece que ele vendia mesmo. Parece que ele vendia maconha mesmo lá na igreja. De Deus, lá depois, de Deus. Então, irmãos, calúnia é uma coisa, agora calúnia você tem que ir em cima. Aí eu vi o Kennedy com 3 mulheres no carro, estava tudo pelado. Não pode esperar não, Kennedy. Conversa dessa você tem que no outro dia processar no fórum, tem que processar, mano. Você vai ter que provar. Por quê? A conversa morre.
Mas você deixar solto. Então, irmão, então, Sirlei, eu sou espelho individual à medida que na minha casa tem espelho, Deus refletindo, à medida que minha convivência na igreja, a igreja esteja cuidando dos seus, vivendo em amor, refletindo Deus, e que dos de fora, pelo menos a acusação que se prova não tem. Aí, eu só quero dizer o seguinte, Sirlei, essa ideia de que eu individualmente, a coisa é só entre eu e Deus, não existe não. A coisa com Deus existe entre você e sua vida familiar, entre você e a igreja e os irmãos. Lembra da oferta? Teu irmão tem alguma... Interessante, irmão, que Jesus não disse assim. Você traz a oferta e lembra que você tem alguma coisa contra o irmão. Ele disse, não. O irmão tem alguma coisa com você. Então, irmão, é problema dele. Ele vê... Você viu como é que Jesus reaciona? A irmã está com uma bronca comigo. O dia que quiser ela me pedir perdão, eu dou. Vai lá você nela. Resolve o problema. Porque a lógica diz, bom, eu não devo, eu não fiz, minha consciência não me acusa. O dia que Damares quiser me pedir perdão, mas Jesus diz, não, vai, você não deve, mas vai lá, põe as cartas na mesa, já que ele não vem resolver, você não tem problema, mas ela tem um problema com você, e ela não vai resolver isso não, vai lá na irmã, não. Então, irmão, veja bem, Deus sempre te vê, como dizia o pastor Cornélio, diz que ele é vivo, Deus sempre olha para você e vê a sua família, os casais, não esquece disso não, quem é casado, Deus sempre vê o seu cônjuge do seu lado, Deus sempre vê, Deus nunca vê Damares, sempre vê Damares e Rony, Deus nunca vê Rony, você vê Rony, e Deus nunca vê Rony e Damares, Deus vê Rony, Damares, Giovanni e Deus. Eu estou sozinho aqui, mas Deus está vendo tudo. Como é que está lá? Dependendo de como estiver lá, muito bem, eu vou te receber sua oração, receber sua oferta, e você vai brilhar. E como é que está na igreja? Aí Deus vê você, como é que Deus vê? E os irmãos tudinho, como é que está com os irmãos? Deus vê. Ah, está bem? Eu vou dispensar a luz em você, vou receber sua oração. Eu queria, não sei até que ponto eu consegui entrar nisso, mas Deus me vê como membro de uma coletividade. Deus nunca me vê só. É onde algumas pessoas dizem, não, o importante é minha. Cuidado com isso, irmão. Para Deus o importante é minha vida pessoal com Deus. Também. Mas para Deus é importante a sua vida com a sua família. Para Deus é importante a sua vida com a sua igreja. Ajudou alguma coisa ou foi a luz? Complicou mais. Tá bom? E aí, irmãos, eu passei quase 15 minutos. Irmãos, se vocês não tiverem impressa essa introdução sobre as teorias do milênio, que só isso eu vou levar umas 3, 4 aulas para você ter certeza do que é que você crê no contexto da humanidade, no contexto das religiões mundiais, no contexto do cristianismo, no contexto do protestantismo, no contexto do pentecostalismo. Que crença é essa sua? Para você não ficar aí todo bam, porque o que eu estou dizendo não é aceito universalmente. Agora você tem que ter sua escolha. Como disse a irmã Sirlei, tem coisa que não interfere na salvação, mas você tem que ter uma certeza. Eu vou crer nessa teoria e eu quero mostrar para vocês o possível dentro da Bíblia. Eu quero refutar as outras. Verá, você crê em qual? Eu creio no pré-milenarismo. Verá, por que você não crê no pós-milenarismo? Eu tenho que dizer por que eu não creio na outra. Verá, por que você não crê igual a Igreja Católica na doutrina do Agostinho, que o reino vem a nós? Eu vou te dizer por que eu não creio nela, dentro da Bíblia. Porque não basta eu crer, eu tenho que saber por que eu não creio nas outras. Você crê nessa? Por que você não crê nas outras? Eu tenho que ir na Bíblia dizer, eu não creio, porque segundo o que eu leio na Bíblia,
essa teoria não tem base. Por isso. Eu não creio no pós-milenarismo, porque abrindo a minha Bíblia, aqui em Isaías, em Jeremias e não sei quem, eu vejo que essas afirmações delas são contra a Bíblia. Aí eu vou demorar nisso. Amém ou não? Aleluia. Tudo bem. Meu quadrinho aqui está em cima da sleeve, mas eu vou pegar uma mais longe aqui. Deixa eu ver quem é que eu vou pegar aqui. Bem lá atrás ali, né? Eu vou pegar aqui, que ele é grandão, a gente pega de longe, acertei, não, enderrei, ó. Irmão Roberto, o senhor é bom de eu gravar aqui, ó, que o senhor é altão. Olha aqui, ó, cadê ele aqui, Roberto? Ó, Roberto, aqui, ó. Roberto Júnior, termina para nós, Roberto, amém?